Boa noite. O Canal Livre está no ar. No programa desta noite, atendendo aos inúmeros pedidos dos nossos telespectadores, nós estamos recebendo novamente o meteorologista Luiz Carlos Molion. Ele é professor de climatologia e mudanças climáticas da Universidade Federal de Alagoas. Com mais de 40 anos de experiência em estudos do clima e pós-doutorado em meteorologia, o professor Luiz Carlos Molion é representante da América Latina na Organização Meteorológica Mundial. Nós vamos debater o que é fato e o que é mito nas histórias das transformações do clima no planeta. E a polêmica também sobre a real participação do homem nesse processo. Vamos falar das possíveis explicações para as chuvas que vêm castigando parte do país nas últimas semanas e ainda sobre a onda de frio que assola o norte da Europa, os Estados Unidos e a China. Também aqui comigo na bancada para a entrevista desta noite, os jornalistas Fernando Mitre e Sandro Barbosa. Chuva forte, alagamentos, cidades inteiras destruídas, frio recorde na Europa. O clima foi notícia no mundo nessa primeira semana do ano. As mudanças no clima podem acontecer mais rápido do que imaginamos. Pela manhã sol, céu limpo. Pouco tempo depois, as nuvens vão ficando cada vez mais carregadas. E aí vem a chuva, muita chuva. Tá louco, meu. Uma hora tá quente, outra hora tá frio, outra hora tá... Não é época de frio e de repente nós estamos com frio aqui. Ontem tava o maior calor. Antes era chuva normal, agora qualquer chuva tá enchendo tudo, né? Nessa primeira semana do ano, a chuva virou manchete no país. Desabamentos de terra em Angra dos Reis, queda de ponte no Rio Grande do Sul e destruição quase total da cidade histórica de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. Na capital paulista, a chuva também provocou estragos. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o segundo semestre de 2009 foi o mais chuvoso dos últimos 66 anos na cidade. Mas o clima não foi destaque apenas no Brasil. Pequim, na China, registrou na última quinta-feira a manhã mais fria em quase 40 anos e a maior nevasca desde 1951. Este trem, com mais de 1.400 passageiros, ficou preso nos paredões de neve. Os trabalhos para liberar os vagões duraram mais de 24 horas. Na Europa, a onda de frio congelou rios inteiros, paralisou trens e fechou estradas e aeroportos. O Reino Unido sofre a mais longa onda de frio em quase 30 anos. No norte da Escócia, a temperatura atingiu os 22 graus negativos. Também esta semana, o Centro de Previsão Climática do Governo dos Estados Unidos anunciou que o fenômeno conhecido como El Niño terá um forte impacto sobre os padrões do clima em 2010. O Brasil deve sentir os impactos do fenômeno, principalmente com o aumento de chuvas nas regiões sul e sudeste. Segundo especialistas, no entanto, os fenômenos recentes fazem parte da variação natural do clima e ainda é cedo para fazer uma relação direta com as mudanças climáticas. Professor Molion, boa noite, bem-vindo ao Canal Livre. A primeira pergunta é, o que é que a ação do homem sobre o ecossistema da Terra tem a ver com tudo isso que a gente acabou de ver? O homem, ele tem uma capacidade destruidora muito grande localmente. Ele é capaz de desmatar, expor os solos a altas precipitações. Com isso temos erosão, carreamento desse material para os rios, assoreamento dos rios, mudança da qualidade da água e da vida aquática. Agora, sob o ponto de vista global, Fábio, o homem não tem absolutamente nada a ver com isso. O CO2 não controla o clima local e essa variabilidade é uma variabilidade natural. Você vê que os próprios repórteres dizem, já aconteceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando nem se falava na possível interferência do homem. Então, sob o ponto de vista global, o nosso clima é controlado pela nossa fonte de energia, que é o Sol, e que tem a sua variabilidade, tem ciclos de 11 anos, ciclos de 90 anos, ciclos de 170 anos, e controlado também pelos oceanos, que cobrem 71% da superfície terrestre e são o grande reservatório de calor que controla o nosso clima. Muda a temperatura do oceano, o clima muda. Professor, para esclarecer, o senhor tem posições bem diferentes aí da maioria que predomina nessa área aí dos cientistas ambientalistas e militantes ambientalistas.
O senhor está, na verdade, contestando a tese do aquecimento global, é isso? Não estamos vivendo um processo de aquecimento global. Perfeitamente. O que eu estou contestando é que esse aquecimento global, que terminou em 1998, Mitre, que foi o último ano quente que nós tivemos, esse aquecimento global não é ou não foi produzido pelo homem. O que eu digo é isso, que nós passamos por períodos, não vou chamar de ciclos, porque ciclos exigiriam tempos exatos. Passamos por períodos de aquecimento e passamos por períodos de resfriamento. É natural isso, o homem não tem nada a ver, não é produzido pelo homem, não é o CO2 que o homem libera por meio da queima de combustíveis fósseis que controla o clima, tá? Nós já passamos por um período de resfriamento, mais ou menos no início, na metade dos anos 40, até mais ou menos 1976. Foram 30 anos em que houve um resfriamento global. Nessa época, no início dos anos 70, eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, no estado do Wisconsin, Madison, que é um dos estados muito frios. E os cientistas diziam, e eu estava em meteorologia, veja bem, quer dizer, era o dia a dia nosso. Os meteorologistas diziam que estávamos indo para uma nova era glacial. Em 1977, o Oceano Pacífico, os oceanos da Terra, mudaram, começaram a se aquecer. Não me pergunte por quê, porque ainda nós não sabemos. E de repente o clima começou a se aquecer. E esse aquecimento entre 77 e 98 estão atribuindo ao homem pela liberação de CO2. Esse aquecimento é natural. Ele terminou em 98 e a partir de 99 nós já começamos a perceber um resfriamento global que deve durar pelos próximos 20 anos. Aquele aquecimento, então, o CO2 não tem nada a ver com ele? Absolutamente. Nós temos registros, Mitre, já de chamado paleoclima, de épocas passadas, que mostra, por exemplo, existe um artigo publicado na revista Nature, que é uma revista famosa, agora de novembro, em que os pesquisadores mostram que na Antártica, os últimos 3 interglaciais, há 130 mil, 240 mil anos atrás, 360 mil anos atrás, esses 3 últimos interglaciais foram 6 a 10 graus centígrados mais quentes do que o presente. E aí você não pode dizer que naquela época o homem interferia no clima há 130 mil, 140 mil, 240 mil, 340 mil anos atrás. E segundo as amostras dos cilindros de gelo, a concentração de CO2 era 30% menor do que hoje. Então, se hoje o CO2 está elevado e as temperaturas são mais baixas do que já ocorreram, claro está que o CO2 não controla o clima global. E nós temos visto isso. Por exemplo, esse período que eu mencionei para você, pós-guerra, 1946 até 1976, logo depois da guerra houve um boom, né? Uma explosão. A indústria começou a produzir mais e, consequentemente, precisou de mais energia, mais queima, mais liberação de CO2. E o que aconteceu? Houve um resfriamento global até 1976. Portanto, o CO2, na realidade, ele é um produto, ele é uma resposta. Aquece primeiro e depois o CO2 aumenta. E o grande controlador do CO2 na nossa atmosfera são os oceanos, que têm 60 vezes mais carbono do que existe na atmosfera.